Bom, as primeiras impressões que eu comecei a ver os benefícios, eu nunca fui tão boa assim de relacionamento. Eu sempre fui muito fechada. Então, os primeiros benefícios foram esses, né? Que eu comecei a perceber que eu comecei a ver mais as pessoas, deixar as pessoas chegarem mais perto, né? Tinha muito tempo que eu não namorava, voltei a namorar, né? Isso é importantíssimo. Então, assim, essas foram as primeiras impressões, assim, as mais óbvias, né, que surgiram, porque as outras foram mais percepção minha, né, mas eu melhorei muito a minha relação com a minha família, né, melhorei muito também, assim, eu voltei a atuar na psicologia, né, me interessei pela teoria da biodança, fui fazer escola, fiz a formação, nunca me titulei, porque aí no meio do caminho vieram outras formações e outras preferências também, né? Mas principalmente que eu acho foram os relacionamentos, melhoraram muitos, todos. E mais ainda com a família, porque aquilo que eu estava fazendo lá na biodança, eu estava prestando atenção, eu falei assim, gente, há quanto tempo eu não faço isso com a minha família, com as pessoas da minha família? Quanto tempo que eu não abraço? E o meu abraço, que abracinho mais xoxo que era aquele, né? E aí a biodança me ensinou a abraçar, me ensinou a olhar nos olhos, que eu sempre olhei muito nos olhos, para mim isso sempre foi muito importante, mas eu estava deixando de olhar nos olhos as pessoas que eram muito mais importantes para mim, né? Então, assim, isso eu acho que foi, assim, uma mudança radical na minha vida. E a mudança de deixar as pessoas se aproximarem de mim também foi muito importante. Porque às vezes a gente vai se distanciando, quando vê, a pessoa começa a ficar só e não percebe que ela que se afastou e não, né, os outros se afastaram dela. E normalmente a pessoa ainda joga a culpa nos outros, né? De que fulano que é assim, cicrano que é assado, né? Não era o meu caso estar jogando culpa nos outros, não, porque eu estava vendo que era eu mesma, né? Por isso que eu já busquei a ajuda desde sempre, né? Mas naquele momento, os exercícios de fluidez eram muito importantes para mim, porque a fluidez, aquele abertura de peito, que, gente, aquilo para mim era fundamental. Eu estava vendo que eu estava assim, fechada em mim, e mesmo assim, não estava me olhando. A partir da biodança, eu comecei a me ver também, me olhar no espelho de verdade, né? Olhar as minhas características, não só físicas, mas as de comportamento mesmo. Então, isso tudo, para mim, fez a maior diferença e eu vejo todas as pessoas que eu sugiro que faça biodança, algumas pessoas, os meus clientes, geralmente eu recomendo, né? E quem faz, nossa, dá um salto assim na vida que é impressionante, a qualidade de vida supera muito ao que estava antes. Isso tudo, eu fico muito impressionada como é que uma teoria que quase ninguém sabe ainda é tão rica, né? É tão rica, porque eu estudei já várias outras teorias e eu acho que fica meio fechadas numa vertente só. E a biodança abre, amplia. Literalmente, quando a gente fala é uma ampliação de consciência, é muita ampliação, né? Esse trabalho em grupo que a gente faz, né? Essas coisas, as rodas, para mim, é muito importante. Todas as rodas. É engraçado quando as pessoas falam, mas sempre tem que começar com uma roda. Eu falo, gente, desde que a humanidade existe, tudo começa com uma roda, né?
toda festa começa com uma roda. Quando a gente vai falar com um grupo, a gente põe um grupo como? Em roda, né? Então, o nosso trabalho é em roda o tempo todo. E em roda, por quê? Porque não tem ninguém melhor que ninguém, né? E a gente consegue ver todo mundo na roda. E as rodas na biodança, as rodas de olhar, para mim, é assim, o máximo. Porque roda de olhar, e que a gente vê que a maioria tem dificuldade, né? E às vezes a gente começa com muita dificuldade de olhar. Eu não tinha dificuldade de olhar, porque eu sempre gostei muito, eu sempre achei os olhos uma das partes mais bonitas do rosto da gente. Né? Eu fico encantada com os desenhos dos olhos, as cores, a íris, como é o desenho dela, né? O movimento que a íris faz quando dilata e quando recua. Eu acho isso o máximo. Eu sempre gostei disso. Mas a maioria não dá conta de olhar nos olhos, né? E tem muita dificuldade. E a roda de olhar é muito legal, porque de repente a gente está passando o olhar assim, na roda, e encontra com o olhar que cruzou exatamente na mesma hora que você. Aí não tem como não dar um sorriso para a pessoa também. É o olhar e o sorriso, né? E assim, é uma coisa muito gostosa, a gente sente um quentinho, um calorzinho quando a gente sente que a gente está sendo visto, a gente está ali, né? E o reforço de identidade que a biodança dá para a gente é impressionante. Eu gosto muito das rodas, exatamente por isso, esse olhar dá uma ideia de pertencimento. Essa roda é minha, eu estou dentro dela. Essa é a minha galera, né? Eu acho isso importantíssimo para todo mundo, né? Por isso é muito rico. E eu gostava muito quando o Rolando estava na roda, porque ele era muito bonito dançando, né? Qualquer coisa que ele dançava era muito bonito ele dançar. Né? Eu ficava muito impressionada que a última vez que eu vi ele estava bem velho já. Eu fiquei assim, enlouquecida quando eu vi ele dando aquele salto. Eu falei, nossa senhora, que lindo, eu quero chegar lá, desse jeito, ou parecida com isso. Então, assim, é um negócio muito, muito forte o fato da gente estar em roda com a galera da gente.